Eu celebrava, pregava, fazia com amor, mas não tinha sentido fazer mais missa de cura, não tinha mais sentido ser padre. Porque, na verdade, o burnout e a depressão, você perde o sentido da vida. Não tem mais sentido. Mas a pessoa, padre, como Deus te usou naquela época. Então, eu entrava, não sabia como celebrava a missa. E não foi um mês, não foram 2, não foram 3, foram uns 2 anos assim. Nossa, difícil. Foram anos duros. Foi duro. Que assim, penei, chorei, suei sangue, entende? Foram épocas, foi uma época muito difícil no ministério sacerdotal. Assim, foi um momento assim, mas foi um momento da grande virada. Porque assim, meu ministério, ele era como? Ele era pura oração por cura, libertação e exorcismo. Eu era conhecido como padre que fazia exorcismo, que rezava, que impunha a mão. Ótimo, louvado seja Deus. Era o que eu sabia fazer, eu era apaixonado. E sou apaixonado até hoje por isso. E o que aconteceu? Com essa situação, eu não conseguia mais pôr a mão para rezar pelas pessoas. Padre, reza por mim? Deus te abençoe na Padre Feliz. Assim. Porque eu tinha medo de ficar doente de novo. Então eu associei a cura, a libertação e o exorcismo à minha doença. E tudo. Entende? Eu associei. Mas não tem nada a ver. Entende? São várias consequências. Sim, claro. Então eu não conseguia mais rezar pelas pessoas. E quando eu falava disso, hoje eu não choro mais. Mas eu chorava. Eu não consigo mais rezar pelas pessoas e chorava. Eu não consigo mais ser aquele padre que eu era. E chorava. E chorava. Sofria. Isso as pessoas não sabem. E eu sofria. Eu falo, eu fico emocionado, mas não choro mais. Mas eu sofria, não conseguia mais rezar pelas pessoas. Eu não tinha força mais. Foi nesse momento que o Evandro Nunes, um grande pregador de renovação católica, ele me deu um livro chamado Por que Deus não cura os seus amigos? E eu comecei a ler esse livro. Era fininho, e engoli. Falei, por que Deus não me cura? Sou amigo dele, né? Pô, mano. Pelo menos eu acho que eu sou Santa amigo Teresa, dele, né? Santa Teresa, assim você trata seus amigos? Por que Deus não cura seus amigos? Eu falei, quero entender porque ele não me cura. Eu sou padre, faço oração pelas pessoas, estou construindo um santuário para ele, para Nossa Senhora. Espera um pouquinho, por que Deus não me cura? E comecei a ler, que é baseado no quê? Na história de Lázaro. Jesus é avisado. Lázaro está doente. Ah, tá bom, já vou. E Jesus vai para mais longe. Lázaro está doente. Ele é avisado várias vezes. E Jesus vai para mais longe. Lázaro está doente. Ele vai lá para a piscina trazer o homem lá na piscina de Siloé. Dos 5 pórticos. E ele não vai. Até que chega a notícia. Lázaro morreu. Jesus chega depois de 4 dias que Lázaro está morto. Quanto mais ele é avisado que Lázaro está doente, mais longe ele vai. E eu engoli esse livro. E aí eu falei, meu Deus. E Jesus chega e ressuscita Lázaro. Né? Então, eu falei, bom, na hora certa Jesus vai me ressuscitar. Na hora certa ele vai colocar a mão dele. Só que, como eu não conseguia, aí eu comecei a perceber que o que me fazia bem, porque a cabeça estava ruim. O que me fazia bem? Comecei a ler muito. Coisa que eu estava muito afastado da leitura. Eu lia, mas assim, com a correria eu não conseguia ler muito, né? Parar para ler. Eu estava muito afastado das leituras. Leitura espiritual. Então, eu precisava voltar a fazer mais leitura espiritual, mas eu estava muito afastado pela correria do ministério. O ativismo, que é perigosíssimo, né? Uma das brechas também. E eu comecei a entender, falei, não, preciso voltar. Então eu li esse livro. Aí eu comecei a ler Beato Fotochin. Né? A vida oculta de Jesus. Não, desculpa. Carlos de Foucault, desculpa, eu errei. O Fotochin é outro. Beato Fotochin, né? A vida de Cristo, né? Isso. Porque eu peguei o original dele, né? Que eu tinha. Sim. Então, na verdade, eu que ressuscitei aqui no Brasil o Fotochin, na verdade. Eu comecei a pegar, né? Aí depois o pessoal, né, começou a trazer ele aí, né? Mas eu que trouxe né, comecei a trazer o Fotochin, né? Aí eu comecei a ganhar todos os Fotochin, comecei a ler um por um, praticamente quase Fotochin. Aí comecei a mergulhar nas leituras, E aí começou a acontecer com o meu ministério. O ministério deu uma guinada. Eu saí da cura e da libertação oracional, propriamente de pôr a mão e rezar ali pelas pessoas do exorcismo, e comecei a passar para a cura e da libertação, palavra. Uma palavra mais acertada. Então, meu ministério entrou numa nova dimensão. É como que Deus, a minha cabeça virou a chavinha, já que eu não consigo fazer isso aqui, Deus me deu esse lado aqui. E eu comecei a pregar, me apaixonei pela pregação. Então, hoje as pessoas me conhecem pela pregação, talvez não tanto pelo ministério por libertação.
Então, meu ministério deu uma virada, uma guinada. E foi justamente nesse meio de caminho que a Canção Nova começou a me chamar para pregar na Canção Nova, Cachoeira Paulista, os acampamentos. Então, o meu ministério mudou para o ministério assim, de pregação. Então, foi onde Deus mudou. Então, só que eu percebo, meu ministério não é que era manco, né? Mas precisava melhorar esse lado aqui. Então, de todo mal Deus tira o bem, de toda situação. Então o ministério ficou hoje, é um tripézinho mais, né? Fica uma coisa mais assim, né? Palavra, oração, vida com Deus, intimidade, sabedoria, discernimento. Então hoje o ministério mais concreto, o ministério mais assim fervoroso. Então foi muito duro, mas vi Deus trabalhar. Então hoje eu agradeço pelo que eu passei, sabe? Hoje eu louvo a Deus pela dificuldade que passei. Se não fosse isso, seria um padre mais maturo, um padre mais impetuoso, né? Tinha coisas que eu queria no início do ministério, Deus não me deu. Depois que eu amadureci, passei pelas enfermidades, que eu amadureci, Deus me deu. Deus me permitiu viver várias coisas a nível de pregação, de oração, lugares, coisas. Deus permitiu acontecer. E eu vejo que se Deus tivesse me dado isso há 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu não estaria pronto. Talvez eu teria jogado por água abaixo. Eu não sei onde eu estaria hoje como padre. Talvez muito orgulhoso, vaidoso. Deus quebrou meu topete, Deus quebrou minha soberba. Eu era um pouco orgulhoso, vaidoso, sim, não posso negar isso. Algumas brechas, algumas, né? Então aqui colocar as misérias também. Acho que é importante as pessoas saberem disso. E Deus foi me quebrando também como um filho dele. Que Deus me queria de uma forma, como um vaso como ele queria. Deus foi trabalhando esse Padre Anderson. Depois passei por 2 cirurgias no joelho, jogando bola com os jovens. Eu amo jogar bola, não posso mais hoje. Passei por 2 cirurgias no joelho, né, para variar. Então, acabava a missa de quinta-feira lá do grupo de oração. Eu já estava com meião por baixo, tudo por baixo, não sei o que lá. Ia pra quadra, arrancava a roupa ali, já tava com futebol até 10 da noite, tal, não sei o que lá. Né, precisa fazer um esporte, né? E eu ia. Aí um dia que rompi uma torção lá, nossa, foi horrível, 2 cirurgias no joelho. Aí eu me revoltei com Deus de novo, falei, poxa, de novo, Senhor? E aí? Não, tá, né? Aí passei por essa fase, aí eu brinco, né? Que, então foram 3 processos, né? Aqui Deus me quebrou todinho, né? Deus quebra aqueles que Ele quer, né? Deus quebra. Depois Ele consertou na primeira cirurgia e na segunda Ele deu acabamento na minha vida espiritual, né? Então, hoje eu entendo esse processo lindo que Deus fez na minha vida. Hoje eu louvo pela dificuldade que passei. Se não fosse isso, eu não sei onde eu estaria hoje. Verdade. Olha só, tá vendo aí? Eu quero... Mas isso que o senhor está contando é algo que às vezes a gente precisa trazer na mesa, ou à mesa, no sentido de que um padre passando por isso, ele não pode pegar na homilia e dizer, pessoal, olha, eu estou assim, 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 assim. E às vezes é necessário do pessoal da paróquia, ou de onde seja, tentar entender e perceber o padre está diferente, não é? E tudo, e tentar ser também um arrimo, um apoio, porque o padre não vai jogar abertamente, olha, eu estou mal, e tal. Claro, depois começa um tratamento e tal, mas até chegar até isso, às vezes existem sinais que aparecem ali, que o pessoal, rapaz, o padre não está muito bem, o padre está meio assim e tal, não sei o quê, porque a tentação que dá é de uma forma direta as pessoas começarem logo a dizer, o padre não está rezando. Nossa, o padre, o que está acontecendo com ele? E fica aquela coisa, né? Tipo, o super-herói, a criptonita está pouca no super-herói, aquela coisa, né? E tal. Ele não tem mais fôlego e tal, não sei o quê. Mas precisa ter essa sensibilidade de também sentir um pouco o termômetro de como que está o seu padre, né?